Falou com o médico que caiu lá. Voltou agora? Opa, agora estamos reconectando aqui nosso sinal. Cadê vocês, pessoal? Vamos voltar aqui para a nossa live. Mais uma vez aconteceu isso, domingo passado, na prosa com o padre Davidson também. Então a gente pede desculpas, são questões técnicas que fogem aqui do nosso controle. Então é lógico que a gente não deseja, nossa intenção é que a prosa seja fluida, contínua, mas isso é um da noite, né? Problemas e desafios estão aí para a gente abraçar e superar. E que bom que vocês estão chegando. Valeu, Sandra, Wanda, Maria Aparecida, André, nosso parceirão. Ó, avisa o pessoal aí, gente, a live voltou, recuperou o sinal, vamos participar de novo. Isso, chama o pessoal, que nós vamos discutir a nossa prosa e nós vamos chegar lá no filé mignon da prosa, tá? Tudo isso foi só um aquecimento preparativo, porque o conteúdo importante já vai, que elas querem passar para nós, está ligado ao tratamento da apneia, tá bom? Isso mesmo, gente. Vão chegando, vão divulgando, vai comunicando o pessoal aí que nós recuperamos o sinal, tá bom? Aí nesse meio tempo que o pessoal está retornando para a nossa live, fazendo aí, recuperando a conexão, só recuperando, antes de acontecer essa paralisação, esse intervalo, a gente estava conversando sobre a questão, uma pergunta, acho que é da Lúcia, né? Ligada à questão do ronco. Aí, quando você estava falando sobre ronco, eu lembrei o seguinte, que a questão do ronco, sempre tem, às vezes, uma pessoa, às vezes em casa, na família, que ronca, e a gente tem aquele, ainda mais de noite, começa a roncar e às vezes incomoda o sono, aí tem aquele negócio meio assim do popular, né? Se acordar, a pessoa pode até morrer, ou pede para virar para o outro lado, que o ronco passa. Mas em relação ao ronco, como é que essas questões mesmo, do ponto de vista da convivência, do relacionamento, como que isso pode atrapalhar ou não, e quais os cuidados que a pessoa tem que ter? Eu acho que o ronco ele prejudica muito socialmente, né? Até conjugalmente, né? Se você dormir com uma pessoa roncando, sim, incomoda. Mas eu acho que existe uma preocupação de uma conscientização que o ronco é sinal de doença, é preciso cuidar, não é motivo de gozação, né? Sim, interessante isso. É muito importante que a pessoa precisa de ajuda. É um sinal. Que às vezes você pode até ter um pouco primário, não ter apneia, né? Mas é antissocial. Você imagina você viajar num ônibus à noite, quando no leito, todo mundo quer dormir, você vai roncando. Então, quer dizer, te proíbe, te impede de fazer determinadas coisas. Então, por isso que é a preocupação nossa, divulgar isso, que é um problema médico. Então não é luxo, não é charme não, hein? É doença que precisa ser tratada, né? Costumo comentar que a pessoa que alimenta à noite, às vezes comida pesada, isso aí é mito ou é verdade? Não, isso é verdade. Na verdade, existem alguns, entrando um pouco na parte do tratamento mesmo, existem muitas medidas que a gente, né, pode tomar para melhorar essa questão do sono como um todo. E algumas coisas são comportamentais, né? Não são necessariamente medicamentosas, mas algumas medidas comportamentais elas vão interferir totalmente no seu sono, na qualidade do sono, na facilidade com que você dorme. Você se alimentar de uma comida mais pesada, mais tarde, próximo ao horário de dormir, isso vai interferir completamente, né? Então, o ideal é sempre preferir alimentos mais leves e uma certa distância em relação à hora que você pretende dormir, né? Dormir de barriga cheia não é um bom negócio. Pode ter fluxo, né? Também pode acentuar. Então, gente, agora nós vamos abordar essa questão do tratamento, tá? Que foi só uma provocação. Mas antes disso, não é isso. Muita gente retornando aqui para a nossa live, ou a primeira vez que está entrando, vocês que estão chegando pela primeira vez, que a gente teve um probleminha técnico, uma paralisação, por isso que eu estou falando, retornando, tá? Obrigadão, quem está chegando pela primeira vez, quem está retornando, valeu, é muito bom ter a presença de vocês, essa conexão, não só pelo sinal de internet, conhecimento tecnológico, mas é uma conexão sincera, verdadeira, de alma, de coração, uma energia boa que nos une, independente do tempo e do espaço.
Valeu. Ô, Luciano, o que foi, seu Luciano Arlindo? A Cássio lá. É com você, Cássio. Manifeste. Essa pergunta até de se jantar e depois o Bim faz uma. Foi até a pergunta do Fernando Felipe, né? Ah, que bom. Valeu, Fernando. Sua pergunta... É o seguinte, eu acabo de almoçar, cochilei de 15 minutos, sagrado, isso tem problema? Bom, cochilos pequenos ao longo do dia não tem problema não, mas a gente, para as pessoas que têm o distúrbio do sono, que têm uma dificuldade de iniciar o sono à noite, a gente recomenda que no máximo 40 minutos de cochilo ao longo do dia, né? Fora do período noturno. Mas que isso pode atrapalhar, sim, o período total de sono à noite. Seu cochilo está dentro aí dos 40 minutos? Não, é 15 minutinhos. Tá ótimo. Tá ótimo. Ó, Cássio, muita gente que está reconectando aí conosco, entrando. Vamos falar os nomes aí para a gente dar uns abraços? Ajuda aí. Natalino Gonçalves. Valeu, obrigado por ter retornado. Cristiane Coutinho. Cristiane. André Oliveira. O Fernando, já voltou também conosco. Correto. O Cláudio Souza. O Cláudio Souza está até perguntando aqui. Onde que vocês atendem? Ó, fica com essa pulga atrás da orelha que vai ser pro final, tá? É só para acompanhar até o final. Se não acompanhar até o final, você vai ter que recuperar a live amanhã no YouTube e no Facebook. É só uma provocação, não vou falar tudo, revelar todos os mistérios logo de início, senão vocês vão embora. A nossa prosa, como você sabe, não é muito demorada, mas aguarda aí, como que é o nome dele? Cláudio, controle a ansiedade, tá? Cuidado com a apneia, controle a ansiedade. A gente vai chegar lá, porque no final isso, a gente quer que elas deixem endereço, de onde que elas trabalham, para as pessoas que quiserem procurar, saibam, tá bom? Mas essa prosa, essa cereja do bolo é pro final. Acompanha aí, Glauber. Obrigado, tá, pela presença. Mais alguma pergunta, Cássio? A Adriana Silveira acabou de comentar, mandou boa noite. Valeu, Adriana. Estou vendo aqui, ó, Marta Valente, Marina Vidal, Bianchetti. Obrigadão. Então, Marcelo e Marta, vocês começaram a falar sobre a questão do tratamento, já dando dicas de comportamento que nós podemos ter no nosso dia a dia, como, por exemplo, evitar aquela comida exagerada antes de dormir. Então, assim, abordem, fique à vontade, ó, cala minha boca, arregar meus ouvidos para escutá-los. Luciano, abordem mais. aqui, não posso falar? Oi? Chovendo pergunta aqui. Tá, mas vamos deixar começar essa questão do tratamento, que é uma parte muito importante, aí para elas abordarem e aprofundar essa questão, aí depois a gente volta às perguntas, tá bom? Fique à vontade. Pode recuperar. Eu não sei se você vai me perguntar ou perguntar para Marcelo Você já pode... sobre o que talvez desencadeie isso. Que nós já estamos indo para o tratamento, né? Você vai me perguntar isso ainda. Desencadeia a apneia. O que pode provocar isso? Sim. Podem falar sobre o que desencadeia, os motivos, as causas, para depois usar no tratamento. tratamento. Pode ter jovens que façam isso, pode ter idosos, mas a gente sempre percebe que as pessoas, por causa de ganho de peso, a idade avançando, o aumento da flutuação dos músculos da orofaringe, né, que ele fica mais flácido. Então, essas coisas vão desenvolvendo. Então, assim, aí a gente vai para o tratamento, mas pelo menos para saber as causas, né? Isso até porque ele fala que pode comer à noite, engorda, já não é bom até por isso. Né? Porque quando a gente engorda toda a estrutura. E se a Marcela é melhor para falar. A musculatura do pescoço é uma musculatura que ela, entre as fibras musculares, acumula muita gordura. Quando você engorda, é uma região de maior acúmulo de gordura do que outras regiões do corpo. Então, a circunferência cervical, que é a circunferência ao redor da musculatura do pescoço, né? Ela é um indício para a gente que aumenta o risco da chance de ter apneia por conta disso. Porque quando você aumenta a gordura, existe um estreitamento do que a gente chama de luz respiratória, né? Na luz da faringe. A luz onde passa o alimento, essa região ela fica hipertrofiada e com isso você diminui a passagem. E essa região ela não tem um arcabouço ósseo de sustentação como a região do nariz. Então, quando você dorme, se essa região relaxa e ela já está mais estreitada, facilita muito mais a obstrução, porque não tem um arcabouço ósseo sustentando essa musculatura.
Então, a obesidade é um fator de risco muito importante nesse sentido, de diminuir a passagem à luz aonde passa o fluxo aéreo. Não é só isso, eu quis dizer, porque a gente vê que é muito prevalente isso, Ah, sim. né? Então, assim, não é só a única causa, mas a gente está sempre associado muito um grau muito grande, elevado. Muito recorrente, né? Isso. Isso mesmo. E aí, em relação à questão do tratamento, desde coisas que, igual... A gente começou falando algumas dicas, né? Existem outras dicas boas, assim. Só para resumir, a gente tem sempre que tentar deixar o sono mais regular possível. Evitar de ficar dormindo cada dia num horário, cada dia num lugar, porque o sono ele precisa de uma rotina. Então, se você dorme sempre no mesmo horário, acorda sempre no mesmo horário, o seu organismo ele aprende o que é hora de dormir, aonde que é hora de dormir. A gente fala, final de semana não é saudável dormir até mais tarde, no sentido que seu organismo, se você dorme no domingo até meio-dia, na segunda você não pode, então seu organismo sofre, né? Sim. Se você tem aquele horário regular, é muito mais fácil. E uma outra coisa é sempre tentar relacionar o sono com a sua cama. Ver televisão na cama, dormir na cama é muito ruim para a sua saúde e para o seu cérebro entender que ele é lugar só para dormir. Então, se gosta de ver televisão, se gosta de fazer alguma outra atividade, celular, que faça isso na sala, que faça isso num outro ambiente, mas que vá para a cama só na hora de dormir. A alimentação, a gente já falou, evitar, né, o hábito de comida pesada muito tarde, evitar um ambiente muito barulhento, muito luminoso. A gente, com um neném que a gente quer que durma, o que a gente faz, né? A gente escurece o ambiente, a gente canta uma musiquinha, alguma coisa relaxante, pede para todo mundo ficar em silêncio, e com um adulto não é diferente. Apesar da gente não fazer isso, o ideal é que a gente se preparasse na hora de dormir, ter um ambiente muito tranquilo, muito calmo, para a gente desacelerar. O outro problema da sociedade, né, que está cada vez mais agitada é isso. A gente chega em casa muito tarde, muito acelerado, não dá tempo do organismo acalmar, sossegar, e você já chega e já tem que dormir logo, porque você não tem todo esse tempo. Então são algumas medidas, né? Evitar café muito tarde, depois das 18 horas não é ideal, assim como outras bebidas que têm cafeína, estimulantes também devem ser evitadas. Mas além dessas medidas, tem os tratamentos, tanto da via aérea superior, de tratamento medicamentoso, pacientes que têm distúrbio do nariz, doenças nasais, rinite, sinusites, que podem ser tratadas às vezes com medicamento, às vezes com cirurgia. Mas para a apneia existem 2 tipos de tratamento clínico que a gente vai discutir aqui um pouco melhor, que eles têm vantagens, desvantagens, e as suas indicações são muito diferentes. Então, o aparelho intraoral, que é um aparelho dentro da boca, para tratamento da apneia, e o CPAP, que é um aparelho que a gente coloca uma máscara na face com uma pressão positiva contínua, eles são opções de tratamento, mas o que serve para uma pessoa às vezes não serve para outra, e é isso que a gente vai discutir aqui agora. Vamos lá? Então, a gente trouxe aqui para mostrar esses 2 tipos de tratamento. O primeiro... Eu só, dá licença um pouquinho, eu gostaria de falar de uma coisa que a gente costuma fazer muito à noite, né? Que é mexer no celular, né? Então, a própria luz do celular, ela desperta, porque a gente, quando vai chegando às 6 horas, o organismo da gente começa a preparar, a gente precisa indicar para ele que é a hora dele desacelerar, porque ele vai ter. Então, eles falam sobre o tipo de luz que emite, ele mantém o seu cérebro aceso. Evitar muita coisa com a televisão, mais mesmo no celular, a luz do celular. Outro dia eu vi um aparelho desenvolvido, que é tipo um óculos que você põe uma tiara assim, aí ele joga uma luz no seu olho que com 5 minutos você está dormindo. Você já viu isso? Não, também nunca vi. Mas tem óculos que são, não sei se eles filtram determinadas luzes, são indicados para a pessoa que tem dificuldade de dormir, que vai filtrar determinado tipo de luz para não acelerar tanto, para desacelerar. São luzes que despertam, entendeu? Aí ele filtra isso e você até pode mexer com o celular, mas
E a gente usa muito o celular. Existem coisas que são mais relaxantes para o seu organismo, né? Como uma música, um livro. Então, se você chega, tá vendo um jogo lá 10, 11 horas da noite e tá lá na emoção, acabou o jogo, quer dormir? Você concorda comigo que fica mais difícil, né? O organismo todo agitado, todo acelerado, de uma hora para outra você fala que quer dormir, ele acha que tá na hora. Não é bem assim, né? Tem toda uma preparação, escurecer o ambiente, o ideal é acalmar, assim como eu falei pro neném, manter o ambiente, respeitar, né? Gente. Exatamente. A gente também, neném. E a gente se esquece de pensar nisso, a gente acha que é só pro neném. Não, é para todo mundo, né? Vocês falaram aí sobre questão de luz, aí eu lembrei que Boa, pode assim, até pessoas que trabalham com animal na roça comentam, sobre a mudança de horário, quando muda para o horário de verão. Se isso interfere no sono da gente, porque eu sinto, muita gente eu sei que sente, e eu conversando lá ano passado mesmo com pessoa que mexe com gado, essa pessoa relatou que os animais ficam sonolentos, perdem, sabe, a dinâmica ali do dia a dia, produzem menos leite, assim, ficam mais frágeis, né? Você tem sentido essa questão do horário? Tem sentido sim. E é aquela coisa que a gente fala assim, quando a gente está se acostumando ao horário de verão, ele acaba, né? Porque quando você começa a trocar todas as suas atividades de acordo com o horário de verão, com o tempo, seu organismo vai se habituar a essa nova rotina, né? Se você manter aquilo por algum tempo, você vai aprender. E aí, quando a gente está aprendendo, o organismo está, né, se acostumando, aí acaba o horário de verão, atrapalha tudo de novo. Tudo muda sim. A questão da rotina aí muda. E se eu não estiver enganado, parece que a partir desse ano a gente não vai ter mais horário de verão. Vai ter né? mesmo. Graças a Deus. Menos essa questão aí já vai ser mais fácil de contornar. Mas você estava falando sobre essa questão do tratamento, Isso. de 2 métodos, que tem uma Isso. certa diferença. O que seria? A gente vai mostrar aqui esses 2 métodos, né? São 2 métodos totalmente diferentes, como eu disse, para indicações diferentes, né? O primeiro deles é o aparelho intraoral, que a gente coloca dentro da boca, né? E o outro é o aparelho de CPAP. Eu vou só mostrar aqui, talvez as pessoas não conheçam como é que funciona. E a Marta vai falar um pouco melhor também do funcionamento dos benefícios, do funcionamento das indicações do aparelho intraoral. Maravilha. Só para exemplificar, o CPAP, para quem não conhece, é um aparelhinho... um tipo de máscara. Um tipo de máscara. Mais tipos de máscaras. Para exemplificar, Outros tipos de máscara. esse daqui é uma máscara, nasal. Isso. É uma máscara nasal, né, que é colocada na face do paciente. Existem as máscaras que também cobrem nariz, boca. Existe a máscara que cobre toda a face, mas em geral vai ser uma máscara conectado a um tubo flexível. E esse tubo flexível, ele vai ser conectado num aparelho ligado à eletricidade. Esse aparelho, ele pega o ar do meio ambiente, ele não te traz oxigênio. Isso é uma dúvida comum das pessoas, não é oxigênio, é o ar do meio ambiente, só que ele vem de uma forma com pressão, uma pressão positiva e contínua que vai abrir a via aérea. Ela vai, na verdade, atravessar e ir contra a resistência daquela via aérea estreitada que está obstruindo. Vai forçar a passar. Vai forçar a para poder passagem. abrir para passar esse E é um tratamento que acontece só enquanto o paciente está usando a máscara. Então, se o paciente no meio da madrugada tira essa máscara, ele deixa de estar sendo tratado naquele momento. É o melhor tratamento que a gente tem no sentido de ter mais resultados para o organismo, de melhorar a saturação do oxigênio, de diminuir o risco de doença cardíaca, doença cardiovascular, de controle da pressão arterial. Geralmente a gente indica ele para quem tem uma apneia muito grave, são as pessoas que mais se adaptam, né? A pessoa que tem apneia muito grave, ela se adapta muito bem, porque de um dia para o outro ela colocou a máscara, ela começa a respirar. A gente tende a ter um pouco de preconceito. Nossa, como é que a pessoa vai dormir com isso? Um pouco desconfortável.
A princípio é desconfortável sim, mas se você nunca respirou de um dia para o outro, você coloca, você passa a respirar, na noite seguinte você está totalmente descansado, você está restaurado, cheio de energia, coisa que você nunca teve. Então a pessoa ela se adapta bem quando ela tem uma apneia grave. É claro que existem pessoas com apneia grave que não vão se adaptar do jeito, e aí uma dessas alternativas vai ser o aparelho intraoral, e o aparelho intraoral também ele vai ter outras indicações que não uma apneia grave. A Marta vai falar um pouquinho sobre eles. Eu vou perguntar para você, Marcelo, porque eu achei que ficou um pouco esclarecido. O que seria um paciente com apneia grave? Existem graus, né, de apneia. A apneia, a gente considera a apneia depois que ele fica 10 segundos sem respirar. Então, essa obstrução, ela fica na via aérea por 10 segundos. Depois de 10 segundos ou mais, ele tem uma apneia. E essa apneia, ela acontece ao longo da noite toda, várias vezes por noite, várias vezes por hora. E o exame da polissonografia, ele é capaz de detectar a gravidade disso, ou seja, quantos eventos por hora dessa obstrução você faz. E a gente faz uma classificação. Existem 3 graus que a gente classifica essa apneia. Um grau de até 5 apneias por hora a gente considera como normal. A partir de 5 até 15, né, é uma apneia leve. De 15 a 30 moderada e mais do que 30 é uma apneia muito grave. Então, a apneia muito grave é quando a cada hora você faz mais de 10 paradas respiratórias de 10 segundos. E aí, esse é um paciente que se beneficia muito do CPAP. Então, a apneia grave é acima de 30, né? Existe a apneia leve e a apneia moderada, que pode se beneficiar muito mais do aparelho intraoral. A pessoa pode morrer com essa apneia? Grave. Assim, não é comum as pessoas têm essa, né? Vou acordar porque senão ele vai morrer. Quando você fica sem respirar, você produz um gás carbônico no seu organismo, que é resultado do metabolismo. E esse gás carbônico, ele é muito tóxico para você. Então, se ele vai se acumulando, ele vai lá no seu sistema nervoso central e ele te acorda para que você volte a respirar. Então, ficar sem respirar na noite, geralmente a pessoa não morre não, mas a longo prazo, ela aumenta sim o risco de doença, de morte súbita por evento cardiovascular, por uma série de consequências em relação a isso. Mas esse medo que a gente tem, vamos acordar porque senão ele vai morrer. O próprio organismo já te acorda, porque pelo acúmulo do gás carbônico. O sonho, o pesadelo, o sonambulismo tem a ver com a apneia? Não tem nada a ver. É uma doença isolada do sono. É outro distúrbio do sono. Você pode ter mais de um, mas são totalmente diferentes. Eu tenho, às vezes eu estou dormindo de barriga para cima, mais roncando, essa apneia que você falou. Aí eu só durmo de bruxo. Alguns jogos você coloca na cabeça, assim, durmo uma beleza. Existe a apneia postural, né? Tem algumas pessoas que só fazem apneia em determinada posição. Existem alguns tipos de tratamento, cintas, objetos que a gente coloca no dorso para poder te impedir, inclusive, de virar ao longo da noite para que não faça apneia. Existe isso sim. Agora vamos falar sobre O aparelho, né? oral. O CPAP, ele tem um resultado muito bom para o paciente. Todos estariam indicados no CPAP, mas é difícil a adesão do paciente ao tratamento. Pelo próprio fato de ser uma máscara grande e meio constrangedor, vamos dizer assim. E muita dificuldade de adaptação do paciente com aquilo ali. Eu estava até conversando isso com a Marcela, porque são 2 áreas diferentes, ela estava me explicando a tia. Para colocar o CPAP, você vai dormir, fazer a polissonografia e lá, durante uma parte desse exame, você vai ser colocado no seu CPAP para titular, para achar quanto que você precisa de pressão para poder desobstruir a passagem aérea no seu caso. Exatamente. Aí, se isso não estiver muito bem feito, às vezes a pessoa rejeita porque ele não se compreende. A Marcela estava explicando outro dia, né? Então, a articulação é muito importante. Agora,
nas apneias graves, né? E no meu curso, eu aprendi que as leves e as moderadas, a gente pode tentar intervir com aparelhos intraorais, que são colocados. Tem vários tipos de aparelhos. Tem uns aparelhos que são os elevadores do palato mole, que eles são pouco usados, são pouco efetivos. Tem os aparelhos que eles avançam a língua, ele é colocado para fora, tem uma pressão e a língua fica presa na frente. Também ele não é tão efetivo porque no início sim, depois ele perde a efetividade dele. E o aparelho intraoral, que pode ser um monobloco, colocado só na arcada, também não é muito usado. O que a gente usa mais são os que têm 2 blocos, superior e inferior. E qual é o objetivo desse aparelho? Eu trouxe aqui, tem vários tipos de aparelhos, são vários tipos de aparelho. Eu trouxe aqui 2, que eu uso mais, porque também tem a adaptação. Você vai dormir com 2 peças da boca, né? O que esse aparelho faz? Ele vai tracionar a mandíbula para a parte anterior em relação ao maxila. Ele vai elevar o queixo, vai trazer o queixo para frente. Qual o objetivo disso? Porque quando vem a mandíbula, vem a língua, vem tudo, e melhora o espaço aéreo posterior para que essa respiração se faça de forma mais fácil, vamos dizer assim, né? Onde eu coloco para mostrar? Pode colocar na frente da tela. Isso. Então, aqui nós temos alguns aparelhos. Esse aparelho aqui é um aparelho que eu usava muito. Isso aí. Né? Mas até que eu não tenho usado muito, não. O paciente tem reclamado disso aqui. Isso aqui fica no palato dele, para ser posicionado. Palato é o céu da boca, né? No céu da boca. E às vezes ele incomodava. Apesar de ser um aparelho que, para a gente trabalhar, ele é mais fácil, eu abri mão por causa do conforto do paciente. Hoje eu tenho usado muito esse aqui. Isso. Esse aqui. Isso aí. Porque ele não tem nada no céu da boca. A língua fica livre, o céu da boca fica livre, ele tem a rampa e é só preso por pela essa alça aqui de Bingler, que é... A minha área é outra, né? Mas aqui, ó, tá vendo? Esse metal. Isso tem uma vantagem que ele vai permitir você deslocar a sua mandíbula. Ele não trava. E, geralmente, a pessoa que faz a apneia, ela bruxa, ela arranja dente. E se você travar tudo, vai tornar muito desconfortável o uso do aparelho. Né? Qual a vantagem desse aparelho? Que a gente pode fazer a titulação dele. A gente vai avançando até a gente conseguir o nosso objetivo. Lógico que tem um limite para a gente fazer isso, né? E vai depender da fase, vai depender da anatomia desse paciente, o tanto que eu vou avançar. Ele não é efetivo para todas as pessoas, né? E a gente tem como fazer uma análise prévia se ele é favorável ou desfavorável, né? A gente pede uma teleradiografia, uma radiografia de perfil, e vão ser feitos traçados através dessas medidas, comparando com o que é prevalente, a gente vai calcular a possibilidade de usar esse aparelho com mais sucesso ou menos sucesso. Com esse negócio da gente estar aqui hoje falando sobre isso, nós reunimos para conversar com a Marcela, eu e a Marcela, e eu tive novidades, assim, porque a Marcela está chegando, eu já trabalho há mais tempo, apesar de fazer curso sempre, mas ela está chegando muito fresco, assim. E ela falou que hoje em dia já está se usando ele na apneia grave, né, Marcela? Alguns pacientes, por mais que seja bem titulado o CPAP, alguns pacientes, ou por fobia, ou por não se adaptar mesmo ao CPAP, mesmo que ele tenha apneia grave, ele tentou o CPAP, uma alternativa para ele é o aparelho intraoral.
é claro que ele vai ter né, um tratamento aquém do que ele poderia ter, mas é muito melhor do que ele não ser tratado. Então, mesmo o paciente grave, se não se adaptar ou não quer usar o CPAP, não acha feio, tem um preconceito, testou, não adaptou, ele pode usar o aparelho intraoral, e o aparelho intraoral ele também vai ter benefícios a nível da pressão arterial, a nível da saturação de oxigênio, um pouco aquém, como eu disse, mas vai ter uma série de benefícios sim, e para esse paciente vale a pena. Então, se o paciente tem uma apneia grave e não tolera o CPAP, ou se ele tem uma apneia leve, uma apneia moderada, ele pode usar o aparelho intraoral, assim como se ele tiver um ronco, só o barulho, sem ter a apneia associada, também tem a indicação do aparelho intraoral. O aparelho intraoral ele é feito, confeccionado sob medida, né? Ele é individual, então ele vai ajudar bastante nessa questão. E vai ser feito pelo dentista, né? Que é a minha área. Né? E tem uma coisa muito importante também, que dá para avaliar a efetividade dele, porque também depois o médico do sono, o Marcelo, pode pedir uma polissonografia com esse aparelho para avaliar a efetividade dele, tá? Se reduziu mesmo, como que é. E sabe uma coisa que eu falo muito com o meu paciente? Porque a gente sabe que a pessoa que faz apneia, ela quase não tem muita saciedade. Eu estou falando isso aqui, se você não concordar, ela tem pouca saciedade. Então, às vezes, ele vai usar o CPAP no início só para mudar a fase dele. Porque ele melhorando, conseguindo perder peso, às vezes ele vai sair daquela apneia grave, vai cair numa moderada e vai conseguir usar o aparelho intraoral. Então, assim, e as fases de tratamento. Eu acho que conduzindo bem, você pode tentar sair do CPAP e cair no intraoral. Desde que ele seja efetivo para ele, de acordo com a anatomia dele, se ele vai fazer o efeito que pode. Não é todo paciente que vai ter. Se puder usar, ótimo, porque ele é muito mais confortável, esteticamente muito melhor. Igual você deu o exemplo de uma pessoa que vai viajar de ônibus, né? Ele pode usar um aparelho intraoral durante a viagem de ônibus, mas o CPAP não vai dar, né? E muitas vezes o paciente ele usa o CPAP, mas ele tem um intraoral para essas ocasiões, né? Senão ele não pode viajar no avião, a pessoa fica muito antissocial. A questão do X, você citar, tem a ver com a apneia? Sim, as pessoas que fazem apneia arranjam muitos dentes. É comum. Mas pode ter bruxismo sem apneia. Não está só associado. Ele está associado, mas ele tem uma série de causas que levam você a ter bruxismo. O bruxismo tem cura ou não? Tem que ficar usando aquela. Não, primeiro, nós vamos todos lá, né? Mas muitas vezes você tem que avaliar a oclusão, fazer os ajustes, né? E pode ser por outras causas psicológicas também, mas ele pode ser, e muitas vezes causado por alterações oclusais ali, né? Associada a problemas emocionais, psicológicos. Olha, gente, quanta informação boa, úteis para a nossa saúde, seja de coisas que a gente pode fazer, ligada ao nosso comportamento, vai falar na hora de dormir, a gente se tratar como se fosse criança também, né? A questão da luz, não levar celular, evitar televisão, um ambiente de sono, ser especificamente para aquilo. Então, coisa que nos cabe. Mas quando a gente já tem algum distúrbio mais avançado, aí sim procurar os profissionais. Daqui a pouco elas vão também falar o endereço onde elas atuam, quem quiser procurar vai saber, para poder se submeter a esses tratamentos, que aí depende do acompanhamento de quem é do ramo, tá bom? A gente vamos continuar nossa prosa aqui, aí vocês fiquem à vontade, tá? Às vezes a gente preparou um roteiro, mas às vezes vem, isso é importante falar, alguma coisa que também fora o script. O espaço é de vocês que vão conduzindo aqui. Mas aí agora vamos manifestar um abraço à galera que já está. Gente, é muita gente que está participando. Obrigado. Os dedinhos que sobem lá, os coraçãozinhos, a gente que está interagindo. É muito bom, tá? Essa interação de vocês. Muito obrigado mesmo. A Cássia Arlindo,
vamos comunicar os nossos abraços e vocês falaram que tem chuvas de perguntas. Então, podemos compartilhar algumas? Edilane Silva. É verdade que quanto mais se dorme, mais tem vontade de dormir? Eu acho que é, não sei. Tudo que é bom vicia, né? Vai responder, Marcelo? Bom, na verdade, a gente tem que tentar descobrir por que ela está com tanta vontade de dormir, fora do normal, né? Pode ter uma doença por trás aí, não relacionada à apneia ou relacionada à apneia, que seja o motivo dessa sonolência excessiva diurna. Existem várias causas possíveis para se ter excesso de sono ao longo do dia. A apneia é só uma delas. Pode ser, às vezes, um problema, inclusive, metabólico, algumas doenças, distúrbios hormonais, distúrbios da tireoide, por exemplo. Então, se ela está com muito sono, tem que ser investigado, porque não é normal você ter vontade de dormir o dia inteiro, não. Tem que ter alguma razão para isso e ela precisa procurar, né, uma orientação, um atendimento para tentar diagnosticar aí que tem alguma coisa errada, provavelmente. O Luciano, estou mencionando que o Wagner Fernandes, ele escreveu: muito interessante esse assunto. Parabéns ao Grupo Gotas por nos proporcionar a oportunidade de poder assistir bons conteúdos como esse. Tem um monte de perguntas aqui do Fernando Felipe, e eu não sei nem por onde eu começo. Então, obviamente, deve ter de outras pessoas, vê uma ou outra aí. Obviamente, olha, gente, vocês sabem que eu sou o chato. É ele mesmo, Fernando Felipe. Vocês sabem que eu sou chato aqui, né? Lógico que a gente vai ter mais prós aqui, vamos aproveitar aqui a presença delas, mas não vamos ter a preocupação de esgotar tudo no dia de hoje. Fica uma deixa para elas voltarem em outros momentos, tá? Então, porque senão depois não volta mais, aí a gente fica meio com cara de bobo, né? Então vamos ser espertos também. Mas, Aline, pode fazer as perguntas, a Cássia, falar os nomes também das pessoas que estão aí interagindo conosco, para a gente comunicar. Aquele abraço. André Moreira, Matheus Teixeira, Fernanda Tolerano, Jorginho Oliveira. Vai lá, Aline. Pode fazer uma pergunta? Faz a pergunta, fica à vontade. Sim. Ele pergunta: por que não sonho? Ou melhor, por que não me lembro dos meus sonhos? Eu também quase não lembro dos meus sonhos. Então, na verdade, o sonho é um outro assunto também, mas vamos tentar aqui fazer um resuminho, né? A gente tem vários estágios do nosso sono, né? A gente tem praticamente 4 estágios e à medida que a gente vai dormindo, esses estágios eles vão mudando no sentido de ir lentificando o seu metabolismo, lentificando a velocidade, as ondas cerebrais, a frequência cardíaca vai diminuindo. Então você vai ter como se fosse adormecendo mesmo, um maior relaxamento do músculo. E até o momento que você muda para um outro estágio que a gente chama de estágio REM do sono, né? Então tem o N1, o N2 e o N3 do não REM, e depois vem o estágio REM, que é um estágio completamente diferente dos outros, que é como se você tivesse praticamente acordado. Seu cérebro está trabalhando a 1000 por hora, e a única diferença do indivíduo acordado para um paciente que está no indivíduo que está no estágio REM do sono é porque ele tem um relaxamento muscular muito grande. O seu cérebro funciona como se você tivesse acordado, seus olhos se movimentam como se você tivesse acordado, e é aí nesse estágio que você sonha. A gente só sonha no REM. Só que o nosso organismo é muito inteligente e nesse estágio ele faz uma atonia muscular, porque senão você se levantaria e sairia fazendo o que sua cabeça está mandando. Então, nesse estágio, por isso que o sonho é visual e a gente enxerga o que a gente está sonhando. Porque nossa cabeça está trabalhando mesmo, é como se a gente tivesse acordado, só que a musculatura está relaxada, está paralisada e a gente não consegue se mexer. Então, talvez, se você sonha pouco, pode ser que realmente você não lembre, ou pode ser que você não esteja atingindo o estágio
REM, né? Agora, uma chance maior de você lembrar o seu sonho é quando você sonha já próximo a acordar. Quando você acorda muito próximo do REM, quando a gente lembra exatamente, parece que a gente estava vivendo um sonho, é porque você provavelmente acordou do estágio REM. Olha, O problema do sonho é que você só acorda na hora boa, né? Ou não, né? Às Às vezes, se for um pesadelo, não. Aquele ali. O Aline. sonâmbulo. Você perguntava assim, né? Posso participar? Oh, lógico, inclusive, por favor. O sonambulismo também. O sonambulismo não é no estágio REM. O sonambulismo, porque o sonambulismo a pessoa levanta, ela anda, né? Mas ela não tem aquele relaxamento muscular. Então, são nesses estágios um pouquinho mais superficiais do sono, antes de chegar no estado no REM, né? Mas a pessoa é como se fosse uma dificuldade do seu cérebro em separar a vigília do sono. Ele atrasa um pouquinho ali a questão de dormir e questão de estar acordado. É como se fosse uma confusão mesmo. Você levanta, você faz algumas coisas, mas você não lembra, né? Você tem atividade, mas a musculatura ainda não está naquele grau de relaxamento do REM. Então, você ainda pode levantar, ainda pode conversar, ainda pode fazer algumas coisas. Pode, inclusive, cair da cama. Pode, inclusive comer. Tem gente que tem uns distúrbios que depois não entende por que engorda, né? Isso aí, complementando. Não, é só isso que a gente fala. A vigília é o primeiro estágio do sono, né? Quando você está começando a desacelerar, quando você subir no morro, tá acordando aí. Olha aí, Alguma dica para manter a saúde do sono do dia? Então, uma boa dica é manter a regularidade, é você fazer com rotina. É tentar dormir sempre no mesmo horário, acordar sempre no mesmo horário, para o seu organismo entender que chegou em determinada hora, essa hora você vai dormir, você vai acalmar, desacelerar, e não tentar atropelar as coisas, né? Manter uma certa regularidade. Tudo, essas medidas que eu citei, a gente chama de higiene do sono, né? Essa higiene do sono, ela consiste em várias medidas comportamentais que vão te ajudar muito em qualquer distúrbio do sono, né? A questão da alimentação, a questão do horário, não fazer atividade física muito. Atividade física é uma coisa interessante, né? Que a gente não falou. A atividade física ela te acelera demais. Então, é muito saudável fazer atividade física. Você tem que fazer, mas se você fizer muito próximo de dormir, você vai atrapalhar o seu sono. Você não vai ter o tempo de desacelerar. Coisa boa para dormir também é praticar um ato sexual, né? Também, o ato sexual, assim como qualquer outra atividade, você vai gastar energia, né? Você vai. Já que você tocou no assunto, uma das consequências da apneia, às vezes, é a diminuição da atividade, do apetite sexual. Da apetite sexual. E olha como é que as coisas estão. Porque se você não dorme bem, você fica cansado, você fica disposto. Então, é também uma consequência. Sim. Diminuir o apetite sexual, então, como que as coisas estão encaixadas, né, interrelacionadas? Interessante. Olha, você ia falar? É uma pergunta do André Oliveira, nosso amigo, parceiro, mas eu acho que elas já responderam. É sobre a cafeína, se o consumo da cafeína em excesso prejudica o sono. Eu já comentou. Sim. Né? Tem aqui Beatriz Parma, muito bom, gostei muito. Minha filha. Obrigado, Beatriz. Ela não vale. Vale muito. Adriana Silveira. Adriana Silveira, esse assunto é muito bom. Sandra Oliveira. Tem pessoas que estão dormindo, mas, porém, se perguntarmos alguma coisa, elas respondem. O que vocês me dizem sobre isso? Então, essa parte, esse distúrbio, na verdade, é mais naquela fase inicial que eu falei, quando você ainda não está no sono REM. No sono REM, você está num sono que você não tem uma percepção do meio ambiente, você tem uma ausência temporária
uma alteração da consciência, né? Mas nos primeiros estágios do sono, no N1, que você está num sono mais superficial, o seu cérebro ainda fica confuso entre estar dormindo e estar acordado. E aí, quando pode acontecer o sonambulismo e outros distúrbios do comportamento. Mas tudo isso é porque, às vezes, você tem um atrasamento do seu cérebro em perceber que seu corpo já está dormindo. É uma dificuldade de coordenar. E o cérebro com a musculatura, com a fala, E aí pode acontecer isso. A pessoa, você pergunta, você não sabe se ela está acordada, se ela está dormindo, e ela pode responder alguma coisa assim, mesmo dormindo. Eu costumo sonhar, tem noite eu costumo sonhar de 3 a 4 sonhos e costumo lembrar de todos eles. É bom, eu gosto de lembrar do sonho. Várias perguntas aqui para vocês aqui, ó. A Aline Cunha está perguntando sobre ansiedade e o sonho, e o sono, né, ruim, e vice-versa, né? Se o sono ruim pode levar a pessoa a ficar mais ansiosa ao ter distúrbio de ansiedade. Isso é uma coisa que a gente não falou ainda, mas está muito relacionado. Uma consequência uma consequência direta da ausência do sono é o aumento da ansiedade ou o aumento da irritabilidade. A pessoa tende a ficar, ao mesmo tempo que ela fica fadigada e cansada, ela fica irritada e ansiosa. É uma consequência direta. Cristiane Gazola, parabéns ao Grupo Gotas e às convidadas. Estamos todos conectados à transmissão. Marta, Bárbara Teixeira e Marcela. Meu pai pediu para dizer que está adorando e aprendendo muito com vocês. Que bom. Maravilhoso. Obrigada. Aí eu também posso perguntar. Fica à vontade. Vou perguntar, porque é um prazer aprender com a minha sobrinha, né? E eu com certeza estou aprendendo muito com ela também. Parabéns, Bom, Marcela. obrigada. Aí eu não sei se vai dar tempo, eu vou falar, porque eu acho que é importante. Sim. Se ela falasse sobre a importância, as consequências dessa apneia da saúde geral do paciente. Você entendeu a minha pergunta? Por exemplo, desenvolvendo as diabetes, essas coisas. Entendi. Na verdade, a gente começa a relacionar a apneia do sono muito com síndrome metabólica, né? O organismo, toda vez que ele não dorme bem, que ele não se oxigena bem, ele aumenta os mediadores inflamatórios que circulam no nosso organismo. E com isso, além dos distúrbios cardiovasculares relacionados ao aumento da pressão, a gente começa, né, a viver um ciclo aí meio sem fim, que está relacionado à obesidade, pressão alta, doença cardiovascular, diabetes, e aí todas as doenças que são muito prevalentes atualmente, estão muito relacionadas à sociedade moderna, ao hábito de alimentar, né? E a apneia é só mais um desses fatores que vão desregular toda a saúde do organismo. Então, se você tem apneia, você tem muito mais predisposição para entrar nesse ciclo aí de doenças metabólicas relacionadas à saúde geral do indivíduo, e isso, a apneia já é uma coisa que de cara já pode ser tratada, diagnosticada para tentar interromper esse ciclo. Mas eu pergunto para vocês aí, senão o negócio é fácil. Deixa eu só fazer um fio da meada, porque as perguntas são muito variadas, é legal, o espaço é nosso, e só que não sei se vocês estão observando, a prosa de hoje, o foco está sendo ligado a essa questão da apneia, que são vários distúrbios do sono, tocou-se o sonambulismo, pode-se falar de sono, são vários temas. Obviamente, se vem a pergunta, aí elas dão assim, um parecer, não dá para aprofundar, porque é muita coisa, mas o foco hoje é no tema da apneia. E é bom que vai ficar assim, mais conteúdo para outros momentos, tá? É só para a gente perceber que a gente está falando muito de apneia aqui, que é o grande foco da conversa, tá bom? Mas pode falar. Pode mandar? Uhum. Aline Cunha de novo. Valeu, Aline. Oi. Tem algum tipo de exercício para melhorar a respiração, para dormir melhor? Eu ia fazer essa pergunta também. Sim, tem. Pode. Sim, tem uma série de exercícios que você pode fazer tentando melhorar o tônus dos músculos da laringe.
Fonoaudiólogo. O fonoaudiólogo fugiu. O fonoaudiólogo pode ajudar com muitos exercícios. Eu passo alguns para os meus pacientes, mas eu acho ele meio resistente. Eu acho que quando tem alguém que ajuda, que acompanha, sou igual eu em academia, se eu não tiver alguém para me ajudar, eu faço. Então eu acho que um fonoaudiólogo pode ajudar muito, sim. Principalmente que a tendência desses músculos é ficar mais flácido à medida que a idade avança, né? E provavelmente, vou falar isso, não sei se é certo, mas a gente provavelmente uma pessoa que usa o aparelho intraoral talvez um dia caia no uso de CPAP, né? Uhum. Geralmente vai no uso de CPAP. Tratada, à medida que a idade avança, você acha que... É um conjunto de fatores, né? A questão da obesidade também. Mas é muito comum a pessoa falar assim, eu não engordei, nada mudou, por que antes eu não roncava e agora eu ronco? Por que antes eu não fazia apneia e agora eu faço? A resposta está exatamente nisso, né? À medida que você vai envelhecendo, todo o organismo, a musculatura vai perdendo a sua tonicidade. E a musculatura da faringe perde também. E como eu tinha dito antes, é uma região que não tem uma sustentação óssea e ela depende muito do tônus mesmo do músculo para manter essa via aérea aberta. E a idade vai prejudicar muito nesse sentido. A idade chega as maravilhas da idade, mas tem os problemas da junta, né? Depois dos 40, Pode fazer a mais gente perguntas, diga. Luciano? Tá dando conta que não. Tá joia. Olha, gente, lá vai eu sendo chato de novo. Olha, tá maravilhosa a prosa, mas a gente tem que... Senão depois a gente vai começar a ter problemas de apneia, né? De não ter cuidado com o ritmo do nosso corpo. Elas vieram de bar, devem ter trabalhado o dia todo. Então, assim, eu vou controlar o tempo. Nós tivemos aí uma paralisação. Olha, mas é muito bom essa interação de vocês. Se deixar, a gente fica a noite toda. A gente já vai para quase 2 horas de live. Está extrapolando o nosso tempo normal, porque está muito gostoso. Está muito gostoso mesmo. Será um dos programas de maior interação até agora. Então, vocês estão de parabéns. Tá muito, de fato. Mas eu vou ser o chato, tá? Daqui a pouquinho eu já vou meter a tesoura na questão do tempo, até para respeitar também a presença delas aqui, precisam descansar, porque senão daqui a pouco elas mesmas vão ter que correr atrás do tratamento com a apneia. Então, assim, mas aí, aquilo que eu falei, fica uma provocação para em outro momento elas retornam aqui e a gente continua a prosa, tá? Mas sim, Arlindo, olha, pode sim selecionar das perguntas, se forem muitas, acredito que não vai dar para responder todas, tá? Pelo nosso tempo agora. Mas aí você faz a seleção aqui, porque, olha, só para dizer o seguinte, então a gente já está caminhando mais ou menos para os nossos finalmente. Vamos fazer chegar até as suas perguntas, manifestar aqui as suas perguntas. E mesmo aquelas que a gente não conseguir passar aqui agora, depois a gente pode passar para elas, respondendo, a gente joga aí no Facebook, tá bom? A gente dá uma maneira de fazer chegar a resposta a vocês. E em outros programas, tá? Então, assim, a gente já está mais ou menos caminhando para o nosso final. Aproveite, faça a sua pergunta, manifeste aí seu comentário, de seu feedback positivo em relação à presença da Marcela e da Marta aqui conosco, compartilhando tanto conhecimento bom para a nossa saúde. Vai lá, Arlindo. Adriana Silveira. A Adriana está sempre acompanhando a gente, tá? Sim. Ela diz, às vezes não durmo bem, e o meu marido fala que durmo sim. Tem como sonhar que está acordada mesmo dormindo? Às vezes acordo com sono. Entendeu? Na verdade, isso daí, a pessoa que tem apneia, a pessoa que tem um sono muito fragmentado, na maioria das vezes, ela acha que não dormiu e dormiu. O que significa isso, né? Que ela está fazendo micro cochilos a noite toda e não está dormindo de forma contínua, não está seguindo os estágios do sono, não está se aprofundando no sono. Então, apesar dela ficar lá deitada, às vezes ronca, está de olho fechado, só que ela está tendo um sono muito fragmentado. Isso é uma consequência, esse sentimento é um sentimento muito comum de acontecer em quem tem esse sono fragmentado. Então, bem provavelmente, pode ser que ela tenha, se não apneia de sono, algum outro motivo para estar com esse sono fragmentado e com esse sentimento que ela está. Interessante. Consolação Nascimento. Ela pergunta, se a apneia
é algo que pode ser algo hereditário. Se ela pode ser, a apneia pode ser hereditária. Interessante. Na verdade, a apneia, ela é multifatorial, né? É claro que as características anatômicas da pessoa tá muito relacionada à família. A gente estava até conversando isso, né? Às vezes aquela família que tem ou o queixo pequeno, ou a boca, uma abertura estreita, ou a língua muito grande. Isso é uma característica, às vezes, familiar, sim, né? Mas não significa que ela vai ter essas características anatômicas que ela vai desenvolver a apneia. Tem outros fatores que junto vão corroborar. Mas a apneia mesmo, assim, hereditária, não necessariamente. Então, olha, uma pergunta importante que da Aline Cunha. Então, antes da pergunta importante da Aline Cunha, eu vou fazer uma outra também, que é muito importante, saciar aí a ansiedade do Glauber, porque senão, talvez nem vai dormir direito. Mas é bom, porque às vezes a questão do tempo, o pessoal às vezes vai deixando a live, depois vai ter que entrar de novo para ver. Fale, onde que vocês atendem? Lá em Ubá, endereço, consultório? Porque já que muita gente está acompanhando, às vezes tem esse desejo de lhes procurar para poder fazer um acompanhamento mais personalizado e adequado. Por favor. Eu sou dentista e a minha especialização é em implantodontia, mas eu faço clínica geral e atuo em muitas áreas. Meu endereço é na Rua Santa Cruz, número 39, sala 203. O telefone é 3532-1440. Qualquer coisa, depois a gente coloca no prontidão. Isso, depois a gente vai colocar, para tá? atender necessitado. Depois a gente vai colocar na descrição do YouTube, tá no Facebook, e também os endereços, tá? Tá. Marcela? Eu atendo na Clínica Santa Isabel, lá em Ubá, na Rua Santa Cruz também, no número 370. O telefone lá para marcação de consulta é 3539-2000. E também tem o consultório na Duo Clínica, no Solar 13 de Maio. Na Rua 13 de Maio, né, 95, na sala 604. Então tá aí. Se vocês Telefone, não? Ah, sim. O telefone de lá é 3532-4553. Então tá aí, depois podem voltar o vídeo para anotar, se não anotou, a gente vai deixar também na descrição nas descrições, tá bom? Para ajudar. No Facebook e no YouTube. Isso mesmo. Então agora a pergunta da Aline. Aline Cunha. Obrigado. É interessante essa pergunta, porque o que significa a sigla REM? Então, o REM é esse estágio de sono que a gente estava conversando, né? Ele é uma tradução de uma sigla em inglês que significa movimento rápido dos olhos. O que significa isso, né? Como eu falei, nessa fase do sono, você tem o seu organismo, o seu metabolismo, o seu cérebro trabalhando como se você tivesse acordado. E os seus olhos também acompanham toda essa movimentação. Quando a gente faz a análise da polissonografia, nessa fase do sono, os seus olhos estão movimentando exatamente como se você estivesse na vigília, não há diferença em relação ao movimento dos olhos. E aí acabou dando origem a esse estágio do sono, que é o estágio REM. Esclarecendo que a vigília é o primeiro estágio que você começa a oscilar, assim, né? Então, o REM são quantos estágios? Não, o REM é um estágio só. É um dos estágios. A vigília é o período que você está acordado. Você está com o metabolismo funcionando muito bem. Agora você é vigília. O sono é o primeiro. E aí você, no REM, é um estágio, é o estágio de sono que você tem o aprendizado, a memória, você está com um relaxamento total da musculatura do seu corpo, mas o seu metabolismo está trabalhando muito acelerado, inclusive os olhos. É como se você estivesse acordado, mas você está dormindo. E aí ele faz um movimento de olhos, e essa tradução do movimento de olhos, movimento rápido dos olhos, gerou essa sigla chamada REM. É o nome da banda norte-americana, REM. Esse seria o estado do sono mais profundo? Não. Na verdade, isso é até uma contradição.
Porque apesar da gente estar num estágio de maior relaxamento muscular, ele não é o estágio mais profundo. A gente fala que o estágio mais profundo é o N3. Existe o N1, que é mais superficial, o N2 e o N3. No N3, você está muito desacelerado. É o momento do seu sono que você está mais desacelerado no sentido de metabolismo, de frequência cardíaca, de frequência respiratória, de atividade elétrica cerebral. Porque no REM, apesar de você estar totalmente paralisado, ter uma atonia muscular, o seu metabolismo está a 1000, está muito acelerado. Então, o sono profundo, profundo mesmo, é o N3, não é o REM. Só que é no REM que você está totalmente paralisado, relaxado, mas com a cabeça funcionando. Aí já fica uma dica para a gente ter uma conversa em outro momento, trabalhar sobre essa questão dos estágios do sono. Que, obviamente, aqui a Marcela está só pincelando. Muita coisa. E não está dentro do foco que é a questão da apneia, mas está vendo? Olha, é muita coisa que a gente pode abordar em outras circunstâncias. Mas elas, com muita generosidade e gentileza, já está trazendo para nós um pouco de conhecimento em relação a isso. Ô, Arlindo, como é que está aí? Vamos falar o pessoal que está participando também, para dar um abraço, para manifestar um abraço. E a gente, olha, a gente já vai encaminhar para os nossos finais, ouvir as considerações finais, tanto da Marcela quanto da Marta. E, graças a Deus, que é muita manifestação, é muita pergunta, é muito interesse, então eu tenho certeza que a gente, se Deus quiser, nós vamos ter um outro momento para dar continuidade a essa prosa, tá? Mas pode fazer seus nomes aqui, tem muita gente. Isso. Até sumindo aqui, ó. Jorginho Oliveira, Matheus Fernandes Teixeira, Edilene Silva, Wagner Fernandes, fez aquele comentário, Beatriz Parma de novo, Adriana Silveira, que ela fez uma outra pergunta aqui, mas vamos deixar para frente sobre a resposta que a doutora Marcela. A Sandra Oliveira, Cristiane Gazola, Aline Cunha, Consolação Nascimento, abração, Luzia Pérez, acho que é irmã de Cici, né? Mariana Vidal Bianchi, muito importante o tema abordado, Marina Vidal Bianchi. Obrigado, Marina. O tema abordado e de forma clara, parabéns. A Lúcia Moreira, nossa parceira, agradecendo, parabenizando os esclarecimentos delas, assim, bem nítidos. O André Oliveira. Minha mãe. Ô, mãe da casa, qual que é o nome? Cleusa. Da Santa. A Gislene. A Gislene. Fernando Felipe, que fez muitas perguntas aqui. Valeu, Fernando. Não deu para falar todas, não, tá? Mas desculpa ali, porque fez perguntas demais. Obrigado pelo interesse, pela participação. Tá joia? É isso aí. Eu estou vendo uma pergunta ali, ó, sobre... Sim, fica à vontade. Você viu, Marcelo? Qual mas aí, não sei nem responder isso, porque nós esquecemos de tocar nisso. A bebida alcoólica, alguns medicamentos também aumentam. Sim. Só para pincelar o que está ali, que a pessoa está perguntando do clonazepam. Na verdade, existem algumas medicações que a gente tem que ter muito cuidado em relação ao sono, porque ela piora a apneia do sono, né? Assim como o álcool, os medicamentos que fazem o relaxamento muscular, eles tendem a piorar o sono e devem ser contraindicados para quem já tem um grau de apneia do sono. Porque se você relaxa a musculatura do corpo, você relaxa também a musculatura da faringe, então vai aumentar aí os eventos obstrutivos e acentuar a apneia. A pergunta da Lúcia Moreira. Exatamente. Os benzodiazepínicos, né? Exatamente. Cássio, você... Mas não quer dizer, né, que você não possa tomar. Isso eu aprendi essa semana. Tem outras medicações que podem fazer o sono. Em 1989, eu participei de um mundial de marcha atlética na Espanha. Naquela noite, não dormi nada. Eu tive um delírio acordado. Tive visões assim, e com isso eu acabei prejudicado e não pude competir do jeito que eu deveria competir. E tem alguma coisa a ver com tudo isso que vocês falaram? Com a apneia do sono, provavelmente não. É uma parte mais neurológica mesmo,
esse distúrbio que atrapalhou você. Você teve uma insônia, né? Isso é Ansiedade, ansiedade. Às vezes você tá querendo fazer, vai sair, vai viajar. Eu vou acordar às 5 horas da manhã, pegar o carro. Vou dormir cedo para dormir. E às vezes acorda várias vezes à noite. É. Olha, gente, nossa, que programa maravilhoso. A presença da Marcela, da Marta, pessoas encantadoras, com conhecimento não só técnico de estudar, mas prático do dia a dia, de estar atendendo na área de cada uma, mas e a generosidade de compartilhar conosco tanta coisa boa. Vocês que estão chegando mais agora para o final, vale a pena depois retomar a live desde o início e falar para outras pessoas que não assistiram, tem muita gente que eu já vou pedir para provocar para poder assistir, seja no Facebook ou no YouTube, talvez não esteja vendo aqui agora, porque elas estão compartilhando conosco informações muito úteis para o nosso dia a dia, para a nossa saúde, relacionada à questão do sono. E a vontade, sim, o desejo da alma e do coração é de atravessar a noite. Mas nós falamos que nós temos que dormir bem, tem que zerar com uma qualidade, e ter uma qualidade de sono, é zerar com uma boa hora de sono. Regularidade. Então a gente pode ficar a noite toda aqui. Então, assim, a nossa vontade é uma coisa, mas o nosso corpo quer descanso e está aberto em outros momentos. Então, olha, desde já, a gente agradece muitíssimamente a participação de vocês, a interação, as inúmeras perguntas. Depois, conforme eu falei, nós vamos fazer chegar até elas as perguntas. Até é bom que elas vejam esse volume de interação. Esse é um feedback muito positivo. Dependendo das questões, a gente pode ver a possibilidade de fazer chegar alguma resposta até vocês, ou fique também uma provocação para uma outra live, em outra circunstância, conforme eu falei, tá? Mas foi bom, está sendo bom demais. Porém, tudo que é bom a gente tem que ter o nosso limite. Aí eu fico com... Depois vocês puxam a minha orelha, pode que xinga eu, tá? Não, elas não, pelo amor de Deus. Então, olha, Marcela e Marta, eu falo porque a minha tentação fala doutora Marcela e doutora Marta. Mas no início, a questão do dentista, eu não entendo muito bem, que não é doutora, não é doutor, mas... Todo mundo é doutor, não vamos entrar nesse mérito aqui não. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, fiquem à vontade para vocês darem, neste momento agora, as suas considerações finais. Falar o que achar que é interessante, não importa o tempo, esse momento final aqui de consideração é de vocês, tá? Fiquem à vontade para se manifestar para esse público tão carinhoso, tão generoso que está nos acompanhando e interagindo conosco. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, né? É muito bom a gente ser convidado para falar de alguma coisa que a gente pode, de certa forma, ajudar as pessoas, né? É um assunto muito novo, muito desconhecido. Na verdade, já existe há muito tempo, mas existe poucos estudos. Os estudos são recentes, né? Tem se falado mais recentemente sobre isso. E, pelo que vocês puderam perceber, é muito importante. Isso traz muitas consequências na vida das pessoas, consequências que às vezes a gente nem imagina. Então, vale ficar bem de olho, né? Se você tem ou se você conhece alguém próximo que pode estar com esse distúrbio, um desses distúrbios do sono, que é o que a gente focou aqui, que é a apneia, né? Então, a gente tem essa mensagem mesmo de alertar todos vocês, alertar os familiares de vocês, os conhecidos de vocês, para caso haja essa possibilidade, vocês desconfiem, para que encaminhem para o profissional para investigar, para avaliar e para começar a tratar logo, porque vai refletir muito na saúde dessas pessoas. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Uma boa noite. Eu quero agradecer o convite também, né? Doutor Maurício que vive me chamando, né? Eu falei, não, vou esperar a Marcela, que nós vamos falar de coisa diferente lá, né? Nossa, sim, obrigado, sim. Então, assim, agradecer mesmo pela oportunidade de divulgar, de falar sobre isso, porque eu comecei a estudar isso porque eu mesmo fiz o diagnóstico e não conseguia achar ninguém, porque eu faço apneia e uso o meu aparelho, e meu marido disse que foi a melhor aquisição nos últimos 12 anos. Então, assim, como eu sinto na pele esses problemas todos de uma noite mal dormida, eu sei a importância que é
de divulgar e de falar que tem tratamento e de alertar mesmo para o problema, que é uma área muito desconhecida e muito recente. Então, eu quero agradecer a oportunidade da gente de me dar esse acesso de falar, porque não é pela profissão, não, é por mim mesmo, porque muitas pessoas podem estar vivendo isso e não saber o que se faz, tem tratamento, né? E muito obrigada, porque nós somos muito bem recebidos. Eu gosto muito daqui, tenho muitos pacientes daqui e muito honrada. A presença de vocês, para mim, foi um presente. A honra é nossa. Arlindo, a Cássio, Cicinho, o pessoal que está aqui, alguma manifestação final, antes do nosso bye-bye. Eu queria agradecer de coração a vocês, de coração mesmo, né, por passar informações tão úteis, tão assim, importantes, né? E, assim, que é a função desse programa, como o Luciano fala, né? Informações úteis para o dia a dia, né? Então a gente agradece demais vocês terem ocupado, deixar de fazer alguma coisa lá, para estar aqui. Vai acrescentar para todo mundo. E creio que muitas dúvidas foram sanadas esse ano. O pessoal já sabe o que significa rei. Até a Aline Neto, vocês são demais. Nossa, valeu, Aline. Obrigada. E agora muita gente vai procurar também, já sabe quem procurar, né? Ó, isso mesmo, coisa boa. Pelo menos vai conduzir, né, de alguma forma, né? Gente, olha, nós, reiterando, chovendo no molhado, eu gosto muito dessa expressão, Marcelo e Marta, em nome do Grupo Gotas, e o Grupo Gotas não é só o pessoal aqui que às vezes está aqui no dia a dia da sede, esse pessoal que interage conosco é uma comunidade, é um mundaréu de gente, não só aqui em Senador, em outras cidades, e às vezes até em outros países, né, Arlindo? Então, assim, em nome de todo o grupo, a gente reforça a nossa gratidão a vocês por estarem aqui conosco, compartilhando seus conhecimentos, Luciano, com muita alegria, com muita clareza, com muita simplicidade. Pode falar. José Donizete Teixeira, sobre a doutora Marta, minha dentista há 20 anos. Excelente! Valeu, José. Donizete, você não vale. Vale muito. Você não vale. Então, gente, olha, vocês perceberam? Assim, foi um dos programas com muita interação. Muito obrigado, gente. E, então, assim, tá com gosto de quero mais. Eu sei a questão da agenda de vocês, mas aí eu, Cicinho, essa é uma tarefa para o nosso Antônio Maurício Fulgo Cicinho, em outro momento, em outra circunstância, trazê-los novamente aqui para a gente continuar essa prosa que tá maravilhosa e não pode, obviamente, ter um ponto final aqui agora, tá? É só uma vírgula, uma reticência. Em outro momento, se Deus quiser, a gente vai voltar a conversar sobre sono, sobre outros distúrbios, com essas duas pessoas encantadoras. Marta e Marcela, satisfação, muito obrigado. E a vocês que nos acompanharam, nosso abraço, beijo no coração de cada um. Tchau, tchau. Fica com Deus. E vamos terminar, começamos com música boa, a gente termina também com música boa. Tá joia? A gente Thank you.
Você se queda na casa, meu querido? Valeu. Tá sentado. Sim. Ô, pessoal, o que eu gostaria de relembrar a vocês, referente ao convite que foi feito no domingo passado, o evento vai acontecer no domingo, dia 21, na Praça Raimundo Carneiro. Vai começar com ciclismo, corrida, os atletas que se interessarem, a partir das 7 horas da manhã. Agora vai acontecer vai estar presente oftalmologistas, dentistas, enfermeiros, orientação geriátrica, vai acontecer também exames. Então, todos vocês estão convidados a partir das 8h30. Só isso aí. Muito obrigado. Pessoal, brigadão, boa noite. Fique com Deus. Grupo Gotas em Ação.